Olá, eu sou o seminarista Leonardo e esse é o podcast Momento de Fé. No caminho do discipulado, da multidão ao seguimento ao Senhor, é preciso crer em Jesus, é preciso tornar-se discípulo. Muitas pessoas se aproximavam do Senhor. Nós vemos nos evangelhos, muitas vezes o Senhor é colocado em meio às multidões de pessoas que esporadicamente se aproximavam de Jesus, de forma anônima, distante. Viam a Jesus, mas não se deixavam tocar por eles, não deixava Jesus transformar a sua vida. Não se apaixonava pelo Senhor, não o seguia. O Mestre convoca um grupo menor de seguidores que sempre o acompanhava de perto. Nós devemos também se colocar decididamente no caminho do Senhor, descobrir em sua pessoa o Filho de Deus. No momento em que nós nos encontramos com Ele, ouvimos o seu chamado, pois Ele está conosco, está à nossa porta, bate, espera que nós ouçamos a sua voz. O evangelista Mateus reúne no capítulo 13 algumas parábolas. Ali é nítida a diferença de explicação para a multidão e o tratamento de Jesus aos seus discípulos. A multidão não é capaz de entender o significado das parábolas que o Senhor falava, mas os discípulos, eles são aqueles que podem compreender por que a esse Jesus deu a conhecer os mistérios do reino, enquanto a multidão não. O Senhor distingue os seus discípulos da multidão, pois estes são chamados a ter uma proximidade maior com Ele. Discípulo é aquele que aprende, é aquele que segue, é aquele que estreita os laços. Nós devemos se colocar nessa dinâmica do caminho do Senhor, a dinâmica do discipulado, assimilar o nosso modo de viver, se colocar a caminho, respondendo ao chamado do seguimento de Jesus. O Senhor nos chama para que nós possamos ser discípulos. E para ser discípulo, nós precisamos partir do sentido da fé que desponta em nosso coração. No momento em que nós encontramos o Senhor, lidamos com as situações difíceis que Ele nos ajuda a atravessar, e levamos Ele em nossa vida, em nosso coração, respondendo ao seu chamado, aceitando o seu convite. E é necessário um caminho. Nossos hábitos, nossos valores não vão mudar do dia para a noite. Nós vamos caminhando e vendo que iremos ter uma nova ótica, enxergar a partir do Senhor, ver que as coisas não são muitas vezes da maneira com que enxergamos, com a nossa maneira simplista. Assim, o discipulado vai suscitar em nós uma intimidade com o Senhor para se fazer um caminho de fé. Não simplesmente para copiar o Senhor, não como algo mecânico, mas Jesus quer que nós façamos o que Ele faria se estivesse em nosso lugar. E isso deve conduzir a nossa vida, isso deve conduzir os nossos atos. O que o Senhor faria se Ele estivesse em meu lugar? Nós devemos compreender a nossa vida cristã como uma vida de discipulado, uma vida de seguimento a Jesus, levando a sua mensagem. Muitas vezes podemos ter medo, a cruz pode nos assustar, podemos sentir um desânimo no caminho, mas os discípulos vão amadurecendo a sua fé. E o mais importante, o Senhor ressuscitado é o companheiro de viagem. Ele vai fazer com que todas as barreiras do medo, do pessimismo se desfaçam em nossa vida. Que possamos fazer essa experiência de sentir o Senhor em nossa vida, em nossa comunidade, que nós possamos confessar o seu amor misericordioso que nos torna discípulos. E ao momento em que nós nos tornamos discípulos, possamos testemunhar esse amor e a doação de nossa vida. Todo discípulo é um testemunha do Senhor, testemunha do amor, da caridade, da oferta da própria vida, assim como fez Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado.